Em algum momento da vida, quase todo mundo já desejou poder mudar alguma coisa apenas com o poder da mente ou com um simples gesto simbólico. Influenciar situações, atrair pessoas, transformar a realidade com algo que vá além do comum. É justamente nesse território limítrofe entre desejo, intenção e manifestação que surge a chamada magia do caos. Mas afinal, o que é a magia do caos? Por que esse nome tão instigante e até assustador? E como ela se diferencia de outras formas de magia ou espiritualidade? Mais do que um sistema fixo ou uma tradição esotérica clássica, a magia do caos é um conjunto de práticas flexíveis, baseadas em princípios como liberdade, experimentação e resultado. Em vez de seguir dogmas, ela convida o praticante a testar o que funciona e a adaptar símbolos, rituais e crenças ao seu próprio universo pessoal. A origem do termo vem do movimento ocultista britânico das décadas de 1970 e 1980, principalmente com figuras como Peter J. Carroll e Ray Sherwin. Eles foram os primeiros a sistematizar e divulgar o que chamaram de Chaos Magic, inspirando-se em elementos do ocultismo tradicional, do pensamento anarquista, da psicologia profunda, da ciência quântica e até da cultura pop. Mas antes disso, já havia práticas semelhantes espalhadas por diversas culturas, embora com outros nomes. A base da magia do caos está na ideia de que o universo não é uma estrutura fixa, mas sim um campo dinâmico e mutável, onde a consciência pode atuar diretamente. Nesse cenário, a realidade é algo maleável e a crença funciona como ferramenta, ou seja, aquilo em que você acredita profundamente, ainda que apenas por um tempo, pode se tornar real dentro da sua experiência. E isso muda tudo. Enquanto outras vertentes mágicas seguem uma cosmologia estabelecida, com divindades, símbolos sagrados, rituais padronizados e estrutura hierárquica, a magia do caos propõe uma abordagem mais fluida. Você pode utilizar símbolos da tradição hermética, elementos da cultura pop, figuras mitológicas, arquétipos modernos, personagens de filmes, tudo o que ressoe com seu inconsciente. O que importa é a eficácia e o efeito produzido. A crença deixa de ser um fim em si mesma e passa a ser um instrumento. Por isso, um dos conceitos-chave da magia do caos é o uso da crença como ferramenta. Imagine que sua mente é um laboratório. A crença não é a verdade absoluta, mas sim uma lente que molda sua percepção e, consequentemente, sua realidade. Você pode assumir temporariamente um sistema de crenças, como usar um software, e depois descartá-lo quando não for mais útil. Isso exige flexibilidade mental, desapego e uma dose saudável de ceticismo. Outro princípio central é a vontade direcionada. A vontade, aqui, não é apenas o desejo superficial, mas uma força profunda, quase instintiva, de intenção clara. É ela que guia a ação mágica. Quando a vontade é canalizada com foco, emoção e ritualização, a realidade começa a responder. A magia acontece. Não porque se violam as leis da natureza, mas porque se atua num nível mais sutil, onde as possibilidades ainda estão em aberto. E é nesse ponto que entra uma das ferramentas mais conhecidas da magia do caos, o sigilo. Sigilo é um símbolo pessoal, criado a partir de uma intenção específica, que funciona como uma espécie de atalho entre a mente consciente e o inconsciente. Ele não tem um formato padrão porque é único, e é justamente essa singularidade que o torna tão poderoso. A ideia é codificar uma vontade num símbolo abstrato que só você conhece, e então carregá-lo de energia emocional até que ele se torne um catalisador da sua intenção. A criação de um sigilo é simples, mas precisa ser feita com atenção. Primeiro, você formula uma frase clara e afirmativa sobre o que deseja manifestar. Por exemplo,
Eu recebo com alegria uma nova oportunidade profissional. Depois, retira as letras repetidas e monta uma imagem gráfica com as letras restantes até formar um desenho único. Esse símbolo é o seu sigilo. Em seguida, você o carrega. Isso pode ser feito por meio de visualização intensa, meditação, dança, respiração, estímulo emocional ou mesmo práticas mais ousadas, dependendo da sua abordagem. O importante é gerar uma carga energética e direcioná-la ao símbolo, como se ele fosse um disparador. Essa técnica se baseia em conceitos da psicologia analítica, especialmente do inconsciente coletivo, e também em princípios de neurociência e física quântica, que sugerem que a observação e a intenção podem interferir nos resultados. Em outras palavras, o sigilo serve como um portal entre o que você quer e o campo de possibilidades que o universo oferece. Mas será que isso funciona? Depende. A eficácia de um sigilo e da magia do caos em geral não está na crença cega, mas na prática, na repetição e na observação dos efeitos. Magistas do caos costumam manter diários de prática, anotando o que foi feito, como se sentiam, quais símbolos usaram e quais resultados obtiveram. Isso permite ajustar, melhorar e refinar a prática. É um caminho de autoexperimentação constante. Outro ponto importante é que a magia do caos não rejeita outras tradições. Pelo contrário, ela pode se apropriar de elementos do tarô, da astrologia, da cabala, das runas, do xamanismo, do paganismo, do cristianismo místico, do budismo esotérico. Tudo é matéria-prima. Mas a diferença está na postura. Em vez de seguir cegamente, o praticante adapta, combina, inventa, contesta. É uma magia viva, mutante e irreverente. Essa liberdade, é claro, traz riscos. Sem disciplina, sem ética e sem clareza de propósito, o caos pode se tornar apenas desordem. A magia do caos exige responsabilidade e discernimento. Quando você aprende a moldar a realidade com a mente e o símbolo, também precisa lidar com as consequências disso. Toda ação mágica tem um custo, mesmo que não visível de imediato. A crítica mais comum à magia do caos é justamente essa: a falta de uma estrutura ética definida. Mas muitos praticantes argumentam que a ética não deve ser imposta, e sim construída a partir da consciência individual. Isso exige maturidade espiritual, manipular símbolos, mexer com o inconsciente e atuar sobre o campo da realidade é um jogo poderoso. E jogos poderosos exigem jogadores preparados. Por isso, antes de qualquer prática, é essencial cultivar autoconhecimento, equilíbrio emocional e uma visão clara do que se quer. A magia, neste sentido, não é uma fuga da realidade, mas uma forma radical de se engajar com ela. Ao tomar consciência de que pode interferir nos acontecimentos, mesmo que sutilmente, você também assume a responsabilidade pelas escolhas que faz. Se tudo isso te parece complexo ou até fantasioso, pense da seguinte forma: quantas vezes você já sentiu que um pensamento repetitivo afetou seu humor, ou que uma imagem mental influenciou uma decisão? Quantas vezes uma coincidência estranha te fez refletir se havia algo além do acaso? A magia do caos parte dessas pequenas brechas da realidade cotidiana e amplia seus efeitos. E aqui vale uma pausa para um convite. Se esse conteúdo está abrindo sua mente e te provocando a repensar a forma como você enxerga a realidade, curta este vídeo agora. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que também estão em busca de conhecimento e transformação. Na segunda parte, vamos explorar o lado mais espiritual da magia do caos. Vamos falar de arquétipos, sincronicidades, da relação entre caos e ordem no universo, da magia como ferramenta de evolução da consciência
e do papel da fé como tecnologia do espírito. Prepare-se para ir ainda mais fundo nesse oceano de possibilidades. Já exploramos os princípios da magia do caos, entendendo sua origem, o papel da crença como ferramenta, a força da vontade direcionada e a criação dos sigilos como dispositivos simbólicos de manifestação. Agora, vamos mergulhar mais fundo em seus aspectos espirituais, filosóficos e simbólicos. Quando falamos em caos, muitas pessoas pensam em confusão, desordem, algo negativo. Mas na perspectiva da magia do caos, o caos é o campo primordial, o estado original de todas as possibilidades. Antes de qualquer forma surgir, há o caos. E é justamente nessa matriz de infinitas combinações que o magista atua. O caos, nesse contexto, não é o oposto da ordem, mas seu complemento. Toda a criação nasce da interação entre caos e ordem. O caos fornece a matéria-prima, o potencial bruto. A ordem é a estrutura que molda esse potencial em algo reconhecível. Essa dualidade está presente em diversas mitologias. Os egípcios falavam do oceano primordial, Nun. Os gregos tinham o caos original, anterior aos deuses. Na Cabala, há o conceito de Ein Sof, o sem forma absoluto. Em todas essas tradições, o caos é visto como o berço do cosmos. A magia, portanto, atua nessa zona liminar entre o conhecido e o desconhecido. O magista do caos reconhece que a realidade não é fixa, mas uma tapeçaria em constante tecelagem, e que a consciência humana pode influenciar os fios dessa tapeçaria por meio de símbolos, rituais e intenção clara. Mas por que isso funciona? Uma das respostas está na psicologia. O inconsciente humano não distingue entre realidade externa e imaginação vívida. Quando você ativa um símbolo como um sigilo com emoção e foco, ele gera efeitos internos que acabam se refletindo no mundo exterior. É como se o inconsciente fosse uma máquina de colapsar possibilidades e a linguagem simbólica fosse seu sistema operacional. Outra explicação vem das sincronicidades, termo popularizado por Carl Gustav Jung. Sincronicidade é a ocorrência de coincidências significativas que não possuem uma relação causal direta, mas que parecem carregar um sentido profundo. Quando você pratica a magia com foco e intenção, começa a perceber padrões, encontros, situações que parecem conspirar a seu favor. Isso não é necessariamente mágica no sentido espetacular, mas sim um alinhamento entre mente, símbolo e realidade. Na visão espiritualista, esses fenômenos indicam que estamos lidando com uma realidade multidimensional. A consciência não está isolada dentro do corpo. Ela se expande, interage com o campo ao redor, acessa níveis sutis de existência. O magista é aquele que aprende a transitar entre esses níveis, não apenas para obter resultados práticos, mas para despertar seu verdadeiro potencial. É aqui que a magia do caos encontra sua dimensão sagrada. Embora irreverente e livre de dogmas, ela não é desprovida de espiritualidade. Ao contrário, ela propõe uma espiritualidade viva, baseada na experiência direta e na autotransformação. O verdadeiro objetivo da magia, para muitos praticantes, não é controlar o mundo externo, mas evoluir internamente. É se tornar um ser mais consciente, mais presente, mais alinhado com seu propósito essencial. Nesse caminho, o uso de arquétipos é uma ferramenta poderosa. Arquétipos são modelos universais de comportamento e energia que habitam o inconsciente coletivo. Estão presentes nos mitos, nas religiões, nas histórias que contamos e nas imagens que nos tocam profundamente. Ao incorporar um arquétipo, como o guerreiro, a curadora, o trickster, a deusa, o sábio, o magista não está apenas dramatizando uma fantasia. Ele está canalizando uma força psíquica real, com potencial transformador. A escolha dos arquétipos na magia do caos é livre.
Você pode evocar um deus grego ou um personagem de um filme de ficção científica, desde que esse símbolo tenha significado profundo para você. O que importa é a conexão emocional e psíquica. E mais ainda, o estado de consciência que esse arquétipo ativa. É como vestir uma máscara que revela, em vez de esconder. Outro aspecto fascinante é a construção dos próprios rituais. Na magia do caos, você não precisa seguir um manual pronto. Pode criar suas cerimônias, seus símbolos, suas palavras de poder. Pode dançar, cantar, pintar, escrever, fazer gestos, acender velas, usar objetos pessoais. Tudo pode ser ritualizado, desde que seja feito com intenção, presença e significado. O ritual é uma linguagem entre o consciente e o inconsciente, entre o visível e o invisível. Isso nos leva a uma ideia fundamental: a fé como tecnologia espiritual. Na magia do caos, a fé não é algo cego ou obrigatório, é uma ferramenta que você aprende a ligar e desligar conforme a necessidade. Ter fé num símbolo, num arquétipo, numa prática mágica, é como ativar um aplicativo no seu sistema interno. Quando você acredita, você dá poder. Quando solta a crença, retira o poder. É um jogo de consciência, e o magista é um programador da própria alma. Mas para que isso funcione de maneira profunda e verdadeira, é preciso honestidade interior. Não adianta dizer que acredita se não acredita de fato. Não adianta fazer um ritual sem estar presente nele. A magia verdadeira exige autenticidade. E exige também humildade. Nem tudo estará sob seu controle. Nem toda vontade será atendida. O universo é vasto e o caos é maior do que qualquer mente humana. O papel do magista é colaborar com esse fluxo, não dominá-lo. Isso também significa responsabilidade, manipular símbolos, provocar sincronicidades, evocar arquétipos. Tudo isso mexe com o campo energético ao seu redor. A magia do caos ensina que todo ato tem consequências e que essas consequências não são punições, mas efeitos naturais. Ao lançar uma intenção no mundo, você gera ondas, e essas ondas retornam. Não porque exista um juízo oculto, mas porque você está conectado a tudo o que existe. Por isso, muitos praticantes da magia do caos desenvolvem códigos éticos pessoais. Eles sabem que, embora possam agir com liberdade, precisam cultivar consciência. A magia não é um jogo de poder sobre os outros, mas um caminho de empoderamento de si mesmo. E, quando usada com sabedoria, pode se tornar uma aliada profunda da jornada espiritual. Ao final das contas, a magia do caos é uma filosofia de liberdade interior. Ela convida cada pessoa a se tornar criadora do próprio destino, a reconhecer que os símbolos têm poder, mas que esse poder nasce da mente e do espírito, que a realidade é um campo de possibilidades e que cada escolha, cada gesto, cada intenção pode ser um ato sagrado. Ela é, ao mesmo tempo, subversiva e sagrada. Desafia tradições, mas honra o mistério. Questiona dogmas, mas celebra o invisível. É uma ponte entre o cético e o místico, entre o racional e o intuitivo. E talvez por isso seja tão atual. Em um mundo que pede novas formas de espiritualidade, mais livres, mais conscientes, mais pessoais, a magia do caos aparece como um caminho possível. E se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você já está despertando. A vontade de ir além da superfície, de conhecer, experimentar, criar, de se tornar um magista do próprio destino. Se esse vídeo tocou algo em você, se sentiu que abriu alguma porta, então inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos profundos, com seriedade, pesquisa e consciência. E claro, deixe seu comentário contando o que achou. Você já conhecia a magia do caos? Já tentou criar um sigilo? Como foi sua experiência? E prepare-se, porque no próximo vídeo vamos mergulhar ainda mais fundo no mundo simbólico e energético.
O tema será o poder oculto das palavras, como sua fala cria ou destrói realidades. Sim, as palavras têm um poder que vai muito além da comunicação. Elas moldam pensamentos, emoções e até acontecimentos. Vamos explorar as origens místicas da linguagem, as tradições que tratam a fala como magia e como usar o verbo de forma consciente para transformar sua vida. Nos vemos lá.